Ao longo da história, existem inúmeros relatos de indivíduos que adquiriram riquezas e talentos extraordinários sob circunstâncias misteriosas. Se as lendas forem verdadeiras, o preço dessa dádiva pode ser alto, uma vida inteira de servidão ao desconhecido e um destino selado por forças além da compreensão humana. Antes de vender sua alma em troca de benefícios terrenos, há muito o que considerar. Para garantir que você não entre em um contrato demoníaco sem estar plenamente informado, aqui está uma lista de prós e contras baseados em exemplos históricos. Mas antes um aviso: vender sua alma ao diabo pode acarretar consequências físicas e espirituais severas. Os efeitos colaterais incluem, entre outros, danos físicos e espirituais irreparáveis, desespero existencial e paranoia, interferências contínuas de forças que não podem ser desfeitas, uma vida de servidão a algo que nunca revela todas as suas intenções, duração do contrato desconhecida, há quem diga que ele começa a ser cobrado ainda em vida. Consulte o responsável antes de fazer um pacto faustino. Você já sentiu que algo essencial falta em sua vida? Acredita que merece riqueza, poder ou sabedoria? Um pacto com o diabo pode parecer uma solução irresistível. Imagine dominar habilidades sem anos de prática, conquistar tudo o que deseja sem esforço ou obter conhecimento absoluto sem as dores do aprendizado. Parece tentador, não? Mas lembre-se, nada verdadeiramente valioso vem sem um preço. A história do Dr. Fausto é uma das mais icônicas sobre a venda da alma em troca de vantagens pessoais. Em uma das versões mais conhecidas, Fausto era um erudito frustrado com os limites do direito, da lógica e da ciência. Então seguiu Mefístoles, um demônio astuto, oferecendo-lhe conhecimento ilimitado e prazeres mundanos em troca de sua alma. Sem ponderar as consequências, Fausto selou o pacto. Durante 24 anos, Mefístoles o serviu, ensinando-lhe magia, alquimia e segredos ocultos. Ele desfrutou de riquezas, prestígios e poderes sobre-humanos. No entanto, quando o prazo expirou, o arrependimento veio tarde demais. O diabo cobrou sua dívida, arrastando sua alma para a eternidade. Ao longo dos séculos, essa tragédia inspirou incontáveis peças, livros e filmes, servindo como um alerta sobre os perigos da ambição desmedida e da busca por atalhos para o sucesso. Se Fausto tivesse aceitado os limites do conhecimento humano, talvez tivesse encontrado uma felicidade mais duradoura, mas no curto prazo as promessas do diabo parecem irresistíveis. Vale a pena trocar uma eternidade de sofrimento por alguns anos de glória. Se as descrições artísticas forem verdadeiras, o inferno não é um destino convidativo. Torturas infindáveis, caldeirões ferventes e o próprio Satanás à espreita. Mas será que essas imagens refletem a realidade? Afinal, os artistas que as criaram nunca estiveram lá, ou será que estiveram? Além de Fausto, há relatos de músicos que supostamente venderam suas almas em troca de um talento extraordinário. Um dos exemplos mais icônicos é Niccolò Paganini, o violinista virtuoso do século XIX, que assombrou plateias por toda a Europa com sua destreza incomparável. Seu talento era tão inacreditável que muitos acreditavam que ele havia feito um pacto com forças malignas. Os boatos não surgiram à toa. Paganini tinha um estilo de performance frenético, mãos anormalmente longas e uma técnica tão avançada que parecia impossível para um ser humano comum. Durante seus concertos, alguns juravam ver sombras sinistras ao seu redor ou ouvir sons estranhos entre as notas. Após sua morte, aos 57 anos, a especulação se intensificou. Dizia-se que o diabo em pessoa aparecia em seus shows e que o próprio Paganini era uma entidade demoníaca. O temor era tanto que sacerdotes se recusaram a enterrá-lo, e seu corpo vagou por diferentes locais antes de finalmente encontrar um descanso definitivo, 20 anos depois. Mas Paganini não foi o único músico associado ao sobrenatural. No século XVIII, o violinista Giuseppe Tartini relatou um sonho intrigante. Tartini sonhou que havia feito um acordo com o próprio Lúcifer e que lhe concederam uma técnica musical extraordinária. No sonho, o diabo pegou o violino e executou uma peça de beleza sobrenatural, algo que nenhum humano poderia tocar. Ao acordar, Tartini tentou recriar a melodia e compôs a famosa Sonata do Diabo, uma das peças mais desafiadoras do repertório violinístico. Mesmo assim, ele admitiu que sua versão jamais chegou perto da que ouvira no sonho. E não para por aí. Existe até um acorde conhecido como diabolos em música. Trata-se do tritono, um intervalo dissonante que na Idade Média foi evitado e até proibido em composições sacras por seu tom perturbador.
Muitos compositores usaram esse acorde para evocar a imagem do inferno, incluindo Franz Liszt em sua Sinfonia de Dante. Coincidentemente ou não, esses mesmos acordes aparecem nas composições de Robert Johnson, reforçando ainda mais os rumores sobre seu suposto pacto demoníaco. O que é apenas um mito e o que pode ter um fundo de verdade? A resposta talvez esteja escondida entre as notas. O que Satanás realmente ganha ao coletar almas? Em muitas tradições cristãs, ele é retratado como um rival de Deus, disputando a lealdade humana e influenciando o destino do mundo. Essa crença alimentou pânicos morais ao longo da história, levando a perseguições de supostos servos do demônio, muitas vezes com consequências brutais. Entre os episódios mais notórios estão as caças às bruxas, que assolaram a Europa e as Américas entre os séculos XV e XVIII. Milhares de pessoas, especialmente mulheres, foram acusadas de bruxaria, supostamente tendo selado pactos com o diabo para obter poderes ocultos. A prova frequentemente se resumia a boatos, confissões extraídas sob tortura ou até marcas de nascença consideradas satânicas. O destino dessas vítimas, a fogueira, a forca ou a tortura pública. Um caso particularmente macabro foi o do padre francês Urbain Grandier, do século XVII. Ele foi acusado de feitiçaria depois que um grupo de freiras alegou ter sido enfeitiçadas por ele. Durante o julgamento, um suposto contrato com o diabo foi apresentado, escrito em latim encriptado, assinado pelo próprio Satanás e repleto de símbolos demoníacos. O documento afirmava que Grandier havia vendido sua alma em troca de riqueza e prazer. Ele foi condenado e queimado vivo. Décadas depois, estudiosos descobriram que as acusações provavelmente foram motivadas por disputas políticas dentro da igreja. De onde surgiu a ideia de vender a alma ao diabo? A noção de um pacto sobrenatural em troca de poder ou talento remonta a tempos imemoriais, aparecendo em diversas culturas e relatos históricos. Um dos exemplos mais enigmáticos está ligado ao Codex Gigas, também conhecido como O Grande Livro. Esse é o maior manuscrito medieval já descoberto, e uma de suas páginas contém uma ilustração assustadora do próprio diabo. A lenda por trás do livro é tão sombria quanto sua arte. Conta-se que um monge, condenado por quebrar seus votos, prometeu escrever toda a Bíblia em uma única noite para escapar da punição. Tarefa impossível para um mortal. Desesperado, ele teria invocado Satanás, que lhe concedeu forças sobre-humanas para completar a obra. Como um gesto de gratidão ou temor, o monge teria incluído a famosa imagem demoníaca no manuscrito. Essa ideia de uma entidade maligna oferecendo poder em troca de submissão aparece também no Novo Testamento, na famosa tentação de Cristo. Segundo os evangelhos, após 40 dias no deserto, Jesus foi confrontado por Satanás, que lhe ofereceu riqueza, glória e domínio sobre o mundo, tudo o que um rei poderia desejar. Mas ao contrário de Fausto, Paganini ou Tartino, Cristo recusou a oferta sem hesitar. Para os cristãos, essa passagem traz uma lição fundamental. Quando confrontado com tentações demoníacas, basta dizer não, mesmo que a oferta seja tentadora. A ideia de vender a alma ao diabo atravessa os séculos, servindo como um aviso contra a ambição desmedida, uma explicação para talentos inexplicáveis ou até justificativa para perseguições brutais. Caso algum dia você se veja diante de tal escolha, talvez valha a pena pesar os prós e contras. Talvez seja melhor valorizar o que se já tem. Afinal, riqueza e status podem ser superestimados, especialmente quando vêm com um preço impagável. A escolha é sua.